Bem-vindos ao Papo de Coach de hoje, dia 23 de abril, com a Luziane Caldas, tem uma participação da Patrícia, da Alba, da Silvia. E o assunto hoje é o projeto Círculo com Ela, conexão com a força feminina. E aí eu queria que a Luziane se apresentasse e falasse qual o desafio que ela visualizou. Eu sou Luziane Caldas, sou psicóloga de formação e também sou Master Coach. A minha formação de Master Coach é na SB Coaching, né? E eu tenho trabalhado muito tempo com mulheres, na minha trajetória, como psicóloga, com as minhas coaches, muitos life coaches e muitos líderes também. E o desafio, última formação minha foi como facilitadora de círculos. Facilitador de círculo, ele é um círculo terapêutico e especificamente hoje meu projeto é com as mulheres. Mas inicialmente eu tive o círculo Florescer Humano, né? Que eu quero, junto com uma colega aqui em Florianópolis, atualmente que estou, a gente fez um trabalho presencial. E o nicho que nós achamos assim foi em fevereiro, início de fevereiro, nós estamos iniciando a fazer esse projeto presencial. São encontros onde a gente propicia para mulheres especificamente, para elas, né? Ou futuramente a gente pode desenvolver também com empreendedores, com outros nichos. Existem já círculos com homens também, mas por que para mulheres? Mas tem círculos aí. E nessa formação de facilitadora, com a minha mentora, Ana Patrícia Chagas, ela é psicóloga, e ela, nas nossas mentorias, ela nos colocou esse desafio, justamente nesse momento agora da quarentena. Vocês estão acompanhando, né? Estão acompanhando. O índice de violência doméstica está muito alto. Bom, sempre teve, né? A gente sabe. Mas no momento foi assim, e ela nos solicitou, né, as mentorandas, né, dessa formação que nós tivemos, que nós iniciássemos urgente esse círculo de mulheres. Cada mentoranda deu a sua identidade. O meu é Círculo com Elas, né, que é o nome que eu dei. Então, esse é o nosso objetivo, né? A minha missão nesse projeto é justamente proporcionar uma mudança para as mulheres, no sentido desse resgate da força feminina, no fortalecimento dela, qual é a sua origem, as suas vivências, os seus valores e principalmente o autoconhecimento. Para muitas mulheres, e no meu Instagram, eu faço perguntas, e vou começar lives agora também, eu faço uma pergunta simples: o que é ser mulher para você? Né? Então, é uma pergunta que nós mulheres, eu acredito que poucas dão esse olhar. Né? Então, o desafio para mim... Oi. Sabe que o trabalho que você está desenvolvendo tem a ver com os objetivos da sustentabilidade, aquelas metas da ONU, né? Uma delas é a igualdade de gênero, né? E passa pelo empoderamento feminino. Eu acho que o empoderamento feminino passa pela autoconscientização, né? Aí, a nossa abordagem também nos círculos, teoricamente, né, dentro da psicologia sistêmica, que é mais a abordagem, nós também incluímos e temos dentro de alguns conteúdos a exclusão do masculino. Né? Por que há muitas situações onde o homem é excluído pelas mulheres? Então, dentro do meu projeto, são 3 módulos, e um deles é essa conexão com o masculino. E dentro da teoria junguiana, né, nós temos a luz e a sombra, e dentro da nossa individuação da personalidade, nós temos vocês conhecem o Yin Yang, né? O Jung coloca como o anima e animus, né? Da personalidade. Cada ser, cada indivíduo tem esse lado. Nós somos, biologicamente falando também, 50% feminino, nós viemos da nossa mãe e viemos do nosso pai. Então, nós não entramos num viés ideológico e também não entramos num viés
teórico no sentido de ensinar, dar uma se tornar um paradigma com estigmação. Então nós damos assim também nesses encontros, bem como a nossa código de ética, parecido, semelhante ao nosso do psicólogo, a escutativa nesses encontros, onde eu como terapeuta, né, e os próprios participantes se desenvolvem nessa escutativa. Nós aqui estamos fazendo uma escutativa, cada um está processando essa mensagem, né? E nós, como formadores, somos coaches também, e na minha área, nós desenvolver essa comunicação do não julgamento, dessa empatia. E através do compartilhar as informações dentro de um círculo, e aqui agora nós estamos em círculo, né? É muito enriquecedor. Verdade. As experiências, as trocas. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Você trabalha com mulheres, que tipo de mulheres você trabalha? Esse trabalho é voluntário, essas mulheres se voluntariam para ir para lá? É um trabalho onde é uma espécie de uma terapia, onde as pessoas pagam para ir? Como que é feito esse trabalho? Esse meu círculo com elas são mulheres. Não tem uma idade específica. São mulheres em que eu apresento o texto com elas, que são os módulos sobre autoconhecimento, sobre o processo de resgate no seu lado feminino. E o público são mulheres. E é um círculo pago, e eu até postei ele no grupo, é um valor de troca, né? Bem acessível. São 4 encontros, porque tem alguns casos de círculos que são iniciados com 3, 4 encontros, mas tem círculos hoje que duram o ano todo. Aqui em Florianópolis, inclusive, tem muitos grupos, eu tenho uma colega também, acho que você conhece a Solange, né, de Curitiba, Limerick? Ela é diferente o trabalho dela, em que todos têm uma mensalidade anual e todas as mulheres participam, mas daí é uma outra proposta. O Sagrado Feminino, né? Você trabalha? Oi? No estilo do Sagrado Feminino, né? É uma abordagem. É uma abordagem do que primeiramente, a origem da mulher, do feminino. O que é ser mulher? É muito pessoal, muito individual. Temos muitas bibliografias, né? De vários psicólogos, até na antropologia, que estudam muito isso. Então, é um resgate a esses valores, a essas forças femininas. E como nós trabalhamos dentro da psicologia sistêmica, a gente vai com essa força feminina através das histórias de mulheres que nos antecederam na nossa família, na nossa mãe. Sim. Com os rituais. A gente não... também do Sagrado Feminino? Ou não, mais não. a parte da psicologia sistêmica que você aborda? Mais a psicologia. Quando são rituais, a gente chama de vivências, sabe, Patrícia? Quando você faz as vivências em grupos, em círculos presenciais. No curso... Eu frequento aqui em Salvador já. Nos círculos presenciais... Aqui, tem dois círculos aqui presenciais. Então. Eu frequento a menina começou a cobrar também e tal, uma mensalidade de 30, e o outro é gratuito. Tem algum... Eu até levo minha filha. Respondendo a Alba, tem muitas mulheres que fazem já círculos em locais, em igrejas, em comunidades, sabe, Alba? Aí elas são voluntárias. No meu caso, eu fiz uma formação, né? Numa mentoria. Então, até a nossa mentora sempre diz que é bom ter uma troca. Então, hoje a minha troca é uma troca simbólica, né? Não é um valor assim. Por quê? Porque nesse momento, se vocês forem analisar, quem que está assumindo hoje um compromisso de troca de valor, de troca financeira a longo prazo? Né? Então, com o objetivo de não ser algo expedioso, mas algo que vai trazer, e o meu objetivo é ajudar e dar apoio a essas mulheres que estão aí, muitas profissionais liberais que estão em casa, tiveram que dispensar as suas funcionárias, estão com as crianças, que as crianças deixavam de manhã, para vocês terem ideia, quantas pessoas deixavam as crianças pela manhã, buscavam carne, para ter a seu dia a dia, a sua profissão, né, liberal.
E hoje elas estão em casa com as crianças. Então, o objetivo nosso nessa rede de mulheres é ajudar essas mulheres a terem, se fortalecerem, a fortalecer a sua coragem, a sua objetivos futuros. Inclusive no terceiro módulo eu coloco o amanhã, né, os projetos, metas do como que você vai voltar ao mercado de trabalho, que não é o mesmo. Nós, aos poucos, a gente vai perceber que aí fora mudou muita coisa. E vai mudar ainda, né? Então, o nosso círculo, o meu círculo nesse sentido, são esse apoio, essas vivências terapêuticas. Não é terapia, gente. Qual a diferença de uma terapia com um processo terapêutico? Nós temos hoje várias terapeutas que fazem atendimentos holísticos, com reiki, né, teta healing, elas são terapeutas, são processos terapêuticos de cura. Esse é um processo de cura também. Só que a terapia já é mais conosco, psicólogos, que tem grupo e tem individual. A pessoa expõe a sua intimidade. E num grupo terapêutico, você vai expor, porém, você vai fazer uma troca de informações e não dizer, né? Um exemplo, hoje comigo aconteceu tal coisa. Ou na terapia. Então, aí na terapia, a gente tem várias técnicas e ferramentas onde você vai abordar o inconsciente do indivíduo. O que ele está trazendo, seus atos falhos, né? A minha linha também é psicanalítica. E no processo terapêutico são experiências, histórias que alguém está compartilhando e que vai conectar com a minha. Por exemplo, casos de mães, de mulheres que estão hoje dentro de casa com filhos que são adictos, né? Que tem uma adição, seja uso de alguma substância química, N situações. Maridos que têm problema de adição, né, com álcool. Então, imagine hoje os lares dessas mulheres. Por que eu falo mulher? Porque as mulheres, nós temos uma forma diferente de analisar as coisas que o homem. É fato. Nós temos uma bagagem, nós temos uma eu também tenho pós-graduação em neuropsicologia. O cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Em algumas situações, em algumas coisas, algumas zonas, algumas áreas, né? Onde o homem processa de uma forma e a mulher processa de outra. Então, essa é a relação da como lidar com a situação. O que hoje a mulher ela está lidando? Como ela está lidando dentro de casa? É bem problemático, para dizer para vocês. São situações assim inusitadas. E eu estou à disposição dessas mulheres, né? Hoje serão 4 encontros que elas terão um apoio, uma escuta, um espaço. Muitas, talvez, elas vão ter a liberdade de se expor, tem outras que não, né? E a gente sempre aprende o seguinte, não só mulheres, mas nós vamos até onde nós conseguimos dentro de nós. Então, eu diria para vocês que é um trabalho bem desafiador. Mas até eu chegar aqui, foram muitos anos de estudos, eu sou muito estudiosa, gosto muito da psicologia positiva, inclusive, né, começou na mesma época que a neurociência, na década que eles iniciaram praticamente os estudos em 98, 99, né, o Seligman. E mesma coisa a neuropsicologia. A neurociência iniciou na década de 90, 99, que deu boom, né, as pesquisas sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. E nós temos aí todos os recursos possíveis para se estudar. A ciência está aí para nos ajudar, né? Vocês têm alguma dúvida? Eu queria, sim, você está falando da mulher, né? Que ela tem essa essência dentro dela, 50% feminino, 50% masculino, né? Então, eu queria saber, nesses 4 dias, eu acho importante a mulher entrar em contato com a sua essência, né? Que é uma essência feminina. Não tem como negar, né? Como você falou, o pensamento é diferente, né? O emocional é diferente de um homem,
né? Eu vejo a mulher assim com o emocional muito mais forte, e eu acho que ela precisa descobrir isso dentro dela, né? Eu Isso. queria saber, nesses 4 dias, que técnicas que você aplica, se você aplica técnicas de coaching, como é que é esse processo? Sim, eu tenho alguns recursos, né? Como eu te falei, é um processo, é uma metodologia da minha mentora que a gente tem, né? Que nós vamos aplicar. E dentro dessa metodologia, nós temos os temas em que a gente, por exemplo, esse meu círculo com elas, o tema é ser mulher nos dias de hoje, o desafio que está enfrentando hoje. Como que você está lidando com essa situação? Então, nós temos nesses 4 encontros, onde a gente faz uma introdução do tema, tem um momento de relaxamento, tem um momento de discussão, eu trago um tema, eu posso trazer uma poesia, entendeu? Então, nesse você vai resgatando, a nossa proposta é resgatar, inclusive, algumas ferramentas de coaching, por exemplo, no último módulo, onde nós vamos falar sobre o amanhã, né? Quais são os sonhos, aí nós temos quais ferramentas que nós podemos usar. Aquela lista dos sonhos, né? O planejamento, também dentro do processo, dentro desses 4 encontros, as próprias ferramentas do PPC são maravilhosas, ganhos e perdas, dependendo, né, Silvia, inclusive cada círculo, cada dia as mulheres vão trazendo algumas situações. Então eu como profissional e coach, eu tenho que ter uma habilidade nessa intervenção de ir na manga, de repente, né? Até na manga que pode acontecer situações inusitadas, porque é um encontro online, né? Então, ter essas ferramentas, por exemplo, as emoções vão aflorar, então até ensaios, né, mentais, pode ser, eu vou adotar também, uma perspectiva do futuro, a lista dos sonhos, o roadmap. Nossa, são várias possibilidades, né? E você vai trabalhando conforme a necessidade, não é o que elas vão apresentando. Isso, só que a condução é minha do tema. Tá. Entendeu? Então, existe um tema, então. Tenho como mulher hoje, nesse primeiro ciclo agora, que vai começar em maio, o tema é ser mulher nesse momento. A dificuldade e os desafios de uma mulher. De uma mulher. Como que é para você ser? E o que eu percebo é que muitas mulheres, quando você faz essa pergunta, o que é ser mulher para você? Muitas não conseguem definir dentro de si. Por quê? Porque esse dia a dia, esse automático, essa mente acelerada de funções, de obrigações, a mulher não para. Então, esse momento do círculo com elas é essa pausa dela. Ela ver a história dela também contada por outras mulheres. E Sim. Outras mulheres com aquelas experiências com filhos, com maridos, elas tiveram atitudes, é uma troca. Que você vai poder adotar ou não, né? É enriquecedor. Mesmo porque ela já até perdeu essa conexão, né, com ela mesma, né? Perdeu. Ela se assusta quando você pergunta quem você é. Luziana, fica difícil de achar. 2 perguntas. Oi, Celso, pode falar. Deixa eu fazer 2 perguntas. Uma é mais operacional. Quando você envia as tarefas durante o seu círculo, você envia as tarefas na hora da sessão, depois da sessão ou antes da sessão? Bom, esse círculo com elas ainda não iniciou, vai começar agora em maio. Mas a minha estratégia já montada, as minhas metas de planejamento são, primeiro eu já montei um grupo, tá, das interessadas. Ali eu estou mandando mensagens para ela fazer, direcionando para o meu Instagram, se ela tem interesse ou não, ela entendendo o que é, porque como é algo novo, e quando você pensa assim, até uma mulher, né, que eu conversei, ela disse para mim, mas eu não sei se eu vou ter assim uma liberdade, se eu vou me sentir bem em me expor. É essa a dificuldade, né? Então, aí, dentro desse grupo que eu já montei, eu já vou conversando, já vou passando para elas diariamente as mensagens. Uma das questões é essa aí, a primeira, que é ser mulher para você, como que está o seu dia a dia. Alguém tem alguma
sugestão, né, para o nosso tema. Então, eu já vou conectando. Eu estou perguntando porque o Douglas participa comigo de um trabalho de team coaching, em que a gente usa a plataforma da Mentoring for You e envia as ferramentas antes da sessão presencial. E aí o time, eles preenchem a ferramenta, a gente faz a sessão, fala da ferramenta, fala de outras coisas, identifica os insights, e depois da sessão online, a gente envia as tarefas para eles. Tudo pela plataforma. Conheço o Mentor. Não, como que é o nome? É Mentor for You, né? É Mentor for You. A gente já está fazendo isso, já encerra a primeira turma hoje, em maio vai ter uma outra turma. E é para receber todas as tarefas, os relatórios, as coisas todas. Dá uma boa organizada, viu, na dinâmica das sessões. E também protege as informações, porque cada um, às vezes, não quer expor na online, na sessão, mas no particular responde o e-mail, coloca as suas necessidades. Já aconteceu, por exemplo, de uma moça responder a pergunta a respeito do objetivo que ela queria atingir, e ela falou na sessão online, ela falou assim, eu já respondi, eu preciso falar aqui. Eu falei, não precisa. Ela só respondeu e só o coach responde. Isso é uma coisa. Eu recebi o sinal de 10 minutos aqui, para o final do papo. Você ia falar alguma coisa, Luziane? Só para colocar o que a minha conexão, o meu contato com elas é via esse grupo. E quando eu iniciar o círculo, eu terei algumas sugestões. Aí o meu contato é por e-mail, como você falou, né? E eu envio, por exemplo, depende desses meus módulos, se eu tenho algum texto, alguma coisa, antecedendo, como é quinzenal, então elas têm 15 dias. É um texto, dentro do grupo do WhatsApp eu vou mandando algumas coisas. Uma das questões sobre as forças, né, e virtudes de caráter, ou via, né, eu acho interessante elas entrarem em contato com isso, porque está dentro da psicologia positiva. Então, algumas ferramentas eu vou enviar assim, via WhatsApp, via e-mail, porque não é como uma sessão de coaching, é diferente o processo. Entendi. E eu queria fazer uma mais pergunta. Profundo. Eu queria fazer uma pergunta para já a gente se encaminhar para o encerramento. Mas é uma pergunta que você vai ter que respirar fundo agora, hein? Pois não. A pergunta é, com a sua experiência, sua vivência, seu trabalho no circo, o que é ser mulher? Ser mulher para mim é um aprendizado a cada dia. E por mais que você não tenha nascido com algo pronto, você tem temos dentro de nós muito que foi perdido, que é a nossa intuição feminina. Esse meu lado mulher, que é essa mulher selvagem, onde eu tenho a força masculina, que é a tomada de decisão. Aí entra a nossa conexão com o masculino. E eu tenho também dentro de mim a minha força feminina, que é o suporte ao outro, que é o apoio para o outro. Então, para mim, ser mulher é saber lidar com esses dois lados. A minha força, que vem do meu pai, dos meus antepassados, e a força também da minha mãe feminina, que é o suporte, o carinho. Ser forte, porém, com doçura feminina. Foi uma descoberta, assim, fantástica dentro desse processo do mentoring que eu falei para vocês, e dos estudos e livros maravilhosos sobre o que é ser mulher. Então, é essa reconexão com a alma, com o que pode ser feito, o que pode ser descoberto. E até eu li um pensamento esses dias, que a Terra, nosso planeta, 50% são mulheres, e 50% são os filhos dela. Né? Então, é muito profundo.
E como mulher, eu vou até o ponto onde eu estou em mim já resolvido internamente. Senão eu jamais terei condições de atender outras mulheres. Então isso para mim foi uma grande retorno, né? Eu acho que toda mulher sabe no íntimo o que ela é. Apenas não parou ainda um pouquinho, não se deu o tempo para si, para fazer essa descoberta. Obrigada, Douglas. Muito bonito. Mas é isso. Eu tenho o maior coração da minha alma é montar a rede com essas mulheres e ajudá-las, para que elas também possam sair ajudando outras mulheres, fazendo também círculos, por que não? E não só com mulheres, futuramente aí, com o decorrer, outros círculos podem ser desenvolvidos. Mulheres empreendedoras, quais são os desafios delas dentro das empresas, na liderança de empresas? Desafios dos homens também para lidar com as mulheres, já pensaram nisso? Eu acho impossível. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado a partir do momento. Todo homem acha. Não, mas eu não quero parecer tosco, não, mas eu vou dizer por quê. Essa dualidade, essa complexidade que a Luziane falou, da mulher ser forte com doçura, é de uma sutileza muito delicada. E o que acontece? Para mim, pessoalmente, é muito difícil, porque eu tenho que prestar atenção. Se eu não presto atenção, eu pareço um elefante na sala de cristal, entendeu? E essa coisa de prestar atenção na nuance, nos entrelinhos, no silêncio, para o meu cérebro é muito difícil. Eu estou fazendo uma meia-culpa, que para o meu cérebro é muito difícil. Demanda energia, compreensão e tal, entendeu? Não é que eu não queira, é que é difícil mesmo, entendeu? Tentando fazer, mesmo não é difícil. Ficam umas áreas de sombra, que ela falou da luz e sombra, ficam umas áreas de sombra que para mim é ilegível. Você pensa que está acertando e não está acertando. Mas a sombra, Celso, você a ilumina com conhecimento. Você buscando conhecer tudo na vida. Não só em relação à mulher, tudo na vida, a partir do momento que você decide em descobrir algo, tudo ilumina. A sombra, sabe que a melhor coisa que é você fazer as pazes com a tua sombra. É a melhor coisa que existe. Não resista à tua sombra, entenda ela. A tua sombra faz parte da tua história. Está lá dentro. Eu vi um vídeo disso aí de sombra esses dias. De Chopra, alguma coisa assim. A sombra é a definição da teoria de Jung e Freud, né? Freud é um pouquinho diferente. É o id, né? Para o Freud e para o Jung é a sombra. Mas nós sabendo conviver com esse nosso lado obscuro, que está lá tudo registrado desde o momento que nós nascemos, desde a intrauterina, gente. Desde o intrauterino, desde o nosso DNA, nós já temos informações da sombra. Nós trazemos nos nossos antepassados. Isso é maravilhoso. Eu sugiro que vocês comecem a ler alguma coisa também sobre a sombra e sobre o feminino, né? E sobre também o Bert Hellinger, que eu não sou consteladora, mas eu estou, assim, impressionada com a forma como ele percebeu tudo. Ele era pedagogo também, né? E filósofo. Então, são muitos conhecimentos aí que a gente tem, muitos universos a serem explorados. E a tua forma também, Celso, não se preocupe, está tudo bem. Se você não nos... Obrigado. Não se preocupe. Tá tudo bem, eu te perdoo, tá tudo bem. Sai mais leve. Porque talvez ainda você não encontrou a sinapse, um caminho neurológico aí, neuronal aí, mas... A gente estava falando de gravar. Não encontrei. Mas quem procura acha. É verdade. É verdade. Isso é uma verdade. Legal, viu? Silvia, Patrícia, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente tem 1 minuto e meio ainda.
Não, falei aquela hora mesmo sobre a diferença do sagrado, já entendi a diferença. Ela usa também o coach, né? No sagrado feminino não tem isso. São rituais ligados realmente à questão dos antepassados, né? Com a natureza, é um contexto um pouco diferente do que lidando com lindo, o parte. maravilhoso. Tem pessoas do círculo, assim, eu não quer dizer, eu particularmente, sabe, Patrícia, não vou entrar nesse, porque não vai ser vivencial, né? No vivencial a gente até aborda, tem vivências maravilhosas, mas no online a gente vai citar, e como eu citei para vocês aqui, essa importância dos nossos antepassados, que nós somos, muitas informações, histórias, vêm deles. Então, essa força das nossas avós, bisavós, né? Dentro do que nós estamos passando hoje, gente, se vocês forem analisar, é fichinha do que eles já viveram. Sim. Acho bacana isso de juntar com o coach, né? É o que eu tenho em mente também. Com o coach daí já algumas ferramentas. Isso, acho que fortalece muito. Ferramentas. Já vai fechar a tela aqui, deu ótimo. De um minuto. Eu agradeço muito, viu, Luziane? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, viu, gente? Se quiserem, obrigada. Divulgar meu trabalho, quiserem fazer parte desses círculos, estão convidadas todas vocês e todos os ouvintes que estiverem interessados na minha bio, tá bom. Luziane Caldas. Tá bom. Obrigado. Valeu. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até a próxima.